A confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil completa 5 anos nesta quarta-feira. O paciente era um homem de 61 anos que deu entrada em um hospital particular de São Paulo após viajar à região da Lombardia, na Itália. Mais de 39 milhões de casos e mais de 700 mil mortes. Esse é o saldo brasileiro depois de exatos 5 anos do primeiro caso de Covid-19 confirmado no país. No mundo, o alerta foi aceso ainda no fim de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus era uma emergência de saúde pública de importância internacional, o nível mais alto da entidade. Em 26 de fevereiro, o primeiro caso no Brasil. Um homem de 61 anos que viajou à região da Lombardia, na Itália, um dos países mais afetados pelo surto na época. No mês seguinte, no dia 11, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. 6 dias depois, o Ministério da Saúde foi notificado da primeira morte provocada pelo vírus no Brasil. A vítima foi um homem de 62 anos que tinha histórico de diabetes e hipertensão. Ainda em março, diversas nações começaram a constituir quarentenas e medidas de isolamento social. Em junho, o Brasil superou a marca de 1.000 mortos e se tornou líder na média diária de falecimentos, com 7.197 óbitos em uma semana. No final de setembro de 2020, o mundo ultrapassou a marca de 1 milhão de mortes provocadas pelo novo coronavírus, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Ainda no segundo semestre, começava a corrida pelo desenvolvimento das vacinas. No fim de 2020, os primeiros imunizantes desenvolvidos foram aprovados para uso emergencial em diversos países. E em 17 de janeiro de 2021, a primeira vacina contra a Covid-19 foi aplicada no Brasil. A enfermeira Mônica Calazans foi quem recebeu a primeira dose. Com quase 2 anos do surgimento dos primeiros casos, a OMS chegou à teoria de que um animal teria transmitido o vírus aos humanos, provavelmente no mercado de Wuhan. Passando pelas variantes Delta e Ômicron, o Brasil começou a flexibilizar o uso de máscaras em 2022. Já em 2023, a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Porém, o Brasil continua registrando casos da doença. Entre 1º de janeiro e 15 de fevereiro de 2025, mais de 13 mil novos casos foram notificados, com 82 óbitos contabilizados. Para a gente fazer um balanço de qual foi o saldo após 5 anos do primeiro caso de Covid, a gente recebe o médico infectologista Davi Wipp, reitor do Centro Universitário FMABC e diretor nacional de infectologia da Rede D'Or. Doutor, muito obrigado pela participação aqui conosco. Nesses 5 anos, se a gente olhar para hoje, há uma sensação na população de que vencemos a Covid, mas como a gente viu mesmo na reportagem, ainda há mortes e ainda há infecções. O quanto que essa sensação de, depois de tudo que a gente enfrentou, é positiva, mas também o quanto ela é ruim para a gente menosprezar uma doença que ainda vive e acaba com a vida de brasileiros? Boa noite, Renata e Gustavo. Boa noite a quem nos vê e ouve. É incrível. As pessoas já esqueceram do que passaram há muito pouco tempo. Além de esquecer, estão se descuidando. Mais do que isso, não entenderam que o ato fundamental de proteção é a vacina. Então, é algo que nós precisamos estar falando o tempo inteiro. Não só essa doença não acabou, como muito recentemente foi identificado um novo tipo de Covid, que, pelo visto, tem a mesma forma de transmissão e de adequação às células humanas. Hoje, recomenda-se no Brasil o uso de uma vacina 2 vezes por ano. Isso tem que ser disponibilizado e aplicado principalmente nas populações de mais vulnerabilidade, pacientes com mais idade e com comorbidades. Doutor, a gente sabe, como você mesmo disse, que a vacinação aí foi primordial lá no meio da crise da pandemia para reduzir consideravelmente o número de mortes.
No Brasil, a primeira vacina que chegou quase um ano depois do primeiro caso que foi registrado por aqui, em janeiro de 2021. Eu queria a sua avaliação, que você falasse como nós nos saímos nesse quesito vacinação, tanto em relação a investimentos, quanto falando aí de adesão da população. Primeiro assim, nós estávamos prontos, o Estado de São Paulo estava pronto para vacinar em setembro de 2020, e como a reportagem mostrou, a primeira brasileira vacinada foi em 2021. Tivemos o Delta T absolutamente não explicável. Na verdade, não houve assinatura do contrato entre o Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo. Isso retardou o início. A vacina Coronavac, ela salvou não só, especialmente, os brasileiros, fundamentalmente a nós da área de saúde. Eu vi médicos, enfermeiras, fisioterapeutas morrendo e esse cenário mudou pela vacina. Então, a vacina foi vital na salvação, primeiro de nós, profissionais da saúde, e depois da população do Brasil. A vacina evoluiu, nós tivemos várias vacinas e hoje ela está solidificada. O que incomoda é que ainda muitos brasileiros não acreditam na vacina. E isso é motivado principalmente por uma rede de fake news, de uma imprensa não honesta, não séria, e tão grave quanto por muitos profissionais da área de saúde, inclusive médicos. Então, eu venho dizendo que isso é imperdoável. A vacina é um bem social de repercussão individual com resultado social. Então, quando você se protege os seus próximos, você está protegendo a sociedade. Não tem como discutir hoje a importância da vacina. Doutor, continuando nessa linha, quando a gente teve a pandemia, quando iniciou toda a questão, ficou uma preocupação no mundo inteiro sobre a questão dos insumos das vacinas, porque ficava ali meio que centralizado em China, em Índia, e isso dificultava justamente a chegada de uma vacina rápida para determinados continentes. A gente tem avançado nisso e junto a essa pergunta também a questão da comunicação. A gente acompanhou recentemente o governo americano criticando a OMS, saindo da OMS, o quanto que isso é perigoso, justamente passado que a gente viu, quando o necessário é justamente unir esforços. Bom, primeiro, nós não aprendemos nada, e boa parte do mundo, por conta que hoje o Brasil deveria ter uma fábrica de insumos e aparelhos. Nós, Brasil e o mundo, ficou refém de 3 países: a Índia, a Coreia do Sul e a China. Já era inadmissível. E hoje nós não temos providências sólidas, absolutamente inacreditável. A última vez que eu fui secretário de Estado, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento de Saúde, no governo do Rodrigo Garcia, nós deixamos um plano pronto para a construção da indústria paulista de insumos, medicamentos e aparelhos. Está pronta a proposta. O governo central, hoje o Ministério da Saúde, tem uma proposta semelhante, que é muito bem-vinda. Agora, nós temos que agilizar essas decisões por conta que as epidemias não esperam. Mais do que isso, acredite, nós teremos outras. É a história do mundo. Eu, pessoalmente, eu enfrentei epidemias como aluno de medicina, como diretor do Emílio Ribas, como diretor do Hospital das Clínicas e como secretário de Estado. Então, a lição deveria estar aprendida. Quanto à comunicação, existe a imprensa séria. São vocês, é a imprensa que está disponível. E tem a comunicação irresponsável, mentirosa, catastrófica. E o que muito incomoda é que as pessoas ouvem, acreditam e tomam decisões em cima desta divulgação inadequada. Vou te dar algo de agora. Eu acabo de preparar uma aula onde eu avalio os trabalhos de meta-análise sobre efeitos adversos de vacina. São mais de 200 bilhões de vacinados. Os efeitos adversos das vacinas, e eles existem como qualquer produto,
são exatamente os mesmos previstos nos ensaios clínicos. Tem efeito adverso? Tem. Agora, custo-resultado, custo-benefício é incomparável. A melhor forma de prevenção de doenças infecciosas é através de vacinas. Então, essa imprensa mentirosa, essas redes sociais inconsequentes, devem ser investigadas e, quando tidas como de ação dolosa, devem ser punidas. Doutor, foram muitas as mutações do vírus lá do início, lá atrás, até agora. Aí já vem muita gente se perguntando, é possível a vacina ter essa capacidade de adaptação contra um vírus que vai se transformando tanto ao longo aí do passar dos meses, dos anos? É possível ter garantido sempre a versão mais atualizada da cepa? É o desejo mundial, que você tenha uma vacina única, polivalente, que atinge o que está diagnosticado e que virá pela frente. Neste momento não é isso. É muito semelhante à vacina do vírus de influenza. Como é que funciona? A cada ano, você rediagnostica os sorogrupos mais prevalentes no ano anterior. A OMS distribui isso para os laboratórios privados e públicos e são confeccionadas vacinas que ficam disponibilizadas para o ano anterior. Hoje, nos Estados Unidos, já existe essa vacina disponível. No Brasil, provavelmente em março. Então, a vacina da gripe anual, a vacina atual da Covid disponível é bianual. Nas populações mais vulneráveis, você toma essa vacina 2 vezes por ano. Doutor, falando ainda do vírus em si, como a gente viu na reportagem, a principal suspeita para o coronavírus foi justamente de um animal para um humano. Isso, de fato, há uma confirmação? Ainda há estudos para entender sobre como esse vírus surgiu? Seria importante ter uma noção exata de como essa mutação chegou ao ser humano, até para evitar possíveis novas pandemias no futuro? Eu não estou convencido. Eu sou um indivíduo que estudo todos os dias. E tem perguntas que ainda eu não sei responder. Essa é uma delas. Uma outra coisa que eu acho muito importante para quem nos vê é os novos conceitos do Covid. Você tem o Covid fase aguda, você tem o Covid rebote e tem o Covid prolongado. Então, o Covid prolongado é algo extremamente presente e mais frequente do que nós imaginávamos. Um outro conceito que é atual é que o Covid ele alterou a resposta inflamatória das pessoas. E o terceiro, que esse Covid prolongado não é tão curto como nós imaginávamos. Eu tenho pacientes hoje com queixas de Covid ou, a priori, supostas de Covid com mais tempo do que 6 meses. Essas alterações do Covid prolongado vão desde alterações orgânicas diagnosticadas até alterações neuropsiquiátricas. Isso está muito bem estabelecido. Essa continuidade do Covid foi algo que nós intuímos durante a pandemia. Hoje não, está solidificado por diversos trabalhos publicados na literatura. Nós conversamos com o infectologista Davi Wippe. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Foi um prazer conversar com você. Uma boa noite e até a próxima. Além de ser um prazer, eu estive nessa bancada durante anos, junto com o Heródoto Barbeiro. Então é um prazer estar com vocês e nesse momento que eu acho que é muito adequado. Muito obrigado, doutor. Um forte abraço e até uma próxima.